Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, e nós leremos do versículo 6 ao versículo de número 14. Peço que aqueles que puderem abrirem as suas Bíblias, abrirem os seus aplicativos, né? Segunda Timóteo, capítulo de número 1, versículo de 6 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar novamente? Pai querido e Deus bondoso, pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações pela Tua palavra. Que o Senhor, segundo o Teu Santo Espírito, que há poder em nós para iluminar, ó Pai, o nosso intelecto, os nossos corações, que o Senhor o faça, ó Pai, para que sejamos transformados à imagem de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Essa é a nossa oração e em nome de Cristo que nós a fazemos. Amém e amém. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar esse sermão com três histórias. Três histórias. A primeira delas é a história de Policarpo de Esmirna. Eu não sei se você já ouviu falar deste homem, mas este homem foi um mártir da igreja cristã. Em 155 depois de Cristo ele veio a falecer. E é interessante porque a história dele conta que 3 dias antes dele falecer, ele teve um sonho. E nesse sonho, nessa visão, ele entendeu que ele seria morto queimado. Passam-se 3 dias e ele é levado, como o sonho dele foi dito. E é escrito que os guardas que o prenderam não queriam fazer isso, mas o levaram. E quando ele estava ali, prestes a ser morto, muitas vezes disseram a ele: negue a Cristo e será solto. E dele disse assim: muito raramente nós nos arrependemos de coisas boas só para evitar o que é mal. E ele mantinha a sua palavra em Cristo. Negue a Cristo, você não será morto, basta você negá-lo. E ele, certa vez disse: eu tenho servido Cristo por 86 anos, e Ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra o meu Redentor? Ouça bem claro, eu sou cristão. Ouça bem claro, eu sou cristão. E é dito então, que depois dessas palavras, Policarpo, numa cruz, as pessoas queriam crucificá-lo. E ele disse: não precisa pôr pregos em minhas mãos, eu ficarei aqui. Então apenas o amarraram e atearam fogo. Mas conta a história que o fogo não conseguia queimá-lo. Não sabemos exatamente como isso aconteceu, mas é dito na história que o fogo não conseguia queimá-lo, que ficava apenas ao redor dele. Então um guarda foi e esfaqueou até a morte. E é dito que o sangue de Policarpo apagou as chamas.
Um homem que foi até as últimas consequências, corajoso, dizendo: eu sou cristão. Mas há também uma segunda história que eu gostaria de compartilhar com você, que é deste homem, certamente um pouquinho conhecido, Justino Marte. Justino Marte também foi um dos mártires da igreja em Roma. E este homem, ele várias vezes escreveu cartas, foi alguém que defendeu a fé cristã. E uma vez ele teve uma desavença com um homem chamado Crescendo. E este homem o denunciou ao imperador. E Justino então foi levado, foi preso, torturado e decapitado. Mas antes de ser morto, ele disse: olha, vocês podem nos matar, mas não podem nos causar dano verdadeiro. Vocês podem tirar a minha vida, mas vocês não podem causar algo que seja para a eternidade. Um mártir da igreja cristã, corajoso. Houve um outro, ou melhor, uma outra mártir, que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque muitas vezes nós falamos dos homens, mas também houve uma mulher chamada Felicidade, e a sua história conta que ela foi morta juntamente com os seus 7 filhos. Essa mulher, em 180, diz a história, que Marco Aurélio assumiu o trono, e ele voltou às perseguições. E Felicidade, então, teve que ver os seus filhos sendo mortos. Mas ela disse: olha, eu vou viver. Eu tenho certeza disso. Se me matares na minha própria morte, te vencerei ainda mais. E depois ela disse ainda: então haverá outro dentro de mim que sofrerá por mim, porque é por causa dele que eu estou sofrendo. Uma mulher que foi corajosa até os últimos dias da sua vida por amor a Cristo. O que será que motivavam esses homens e mulheres da antiguidade? O que será que motivava esses homens e mulheres para irem até as últimas consequências e morrerem por Cristo? Apresentarem ao meu coração, ao seu coração nessa noite, uma coragem indizível, sem explicações, de não vou negar a Cristo, se preciso eu morrerei, sei que se eu continuasse vivo eu te venceria, mas na minha morte eu te venço ainda mais. Como eu vou negar a Cristo que nunca me fez nada? Eu sou verdadeiramente cristão. Vocês podem até tirar a minha vida, mas nunca causarão dano verdadeiro a mim. Então, eu gostaria de dizer que faz toda a diferença saber que Deus nos chamou e saber que a sua autoridade está sobre nós. Toda a coragem que esses homens e mulheres tiveram é porque eles sabiam que Deus os convocou para uma tarefa, que Deus os chamou com propósito de vida, e não foi propósito simples, mas foi propósito real, propósito que fazia com que eles, se preciso fosse, entregassem a vida deles numa cruz, sendo queimados, torturados, decapitados, perdendo a sua família diante dos olhos. E quando a gente olha para esse texto do apóstolo Paulo escrito a Timóteo, a gente percebe que Timóteo estava talvez sofrendo de coisas parecidas. A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma segunda carta muito pastoral como a primeira, mas ao contrário da primeira, Paulo parece dar mais ânimo a Timóteo, porque parece-me que Timóteo estava tendo problemas para manter o seu ministério. Ele já havia sido aprovado no seu ministério. A igreja de Éfeso ia muito bem. Mas agora me parece que Paulo, durante toda essa carta, vai trazer a Timóteo a seguinte mensagem: seja corajoso, Timóteo. Não se envergonhe, Timóteo. Permaneça firme, Timóteo. Tu, porém, diferente de todas as outras pessoas, permaneça firme no Evangelho. As cartas de Paulo normalmente nos apresentam algumas dificuldades. A primeira dificuldade é entender e focar exatamente naquilo que Paulo está dizendo. Vocês perceberam que o versículo 9 e 10 eu precisei respirar várias vezes, porque não tem ponto final, é vírgula, 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 vírgula. E a gente às vezes vai perdendo o foco.
Mas o foco de Paulo era: seja corajoso, Timóteo, não se envergonhe do evangelho de Cristo Jesus. Mas há uma segunda coisa que muitas vezes nós perdemos a razão, isso é uma carta. E que num culto nós lemos apenas alguns versículos. Mas seria muito importante que nessa noite você chegasse na sua casa e lesse a carta inteira para entender como Paulo tinha um amor a Cristo. E que ele queria que Timóteo tivesse esse amor a Cristo também, para que ele fosse corajoso em sua vida e não desanimasse no ministério. Afinal de contas, Timóteo era jovem, havia sido criado na igreja, com todas as sãs doutrinas, mas muitas vezes ele ficou sufocado pelas dificuldades diárias. Portanto, nessa noite eu quero dividir com o seu coração: coragem. Coragem, Deus que nos chamou. Coragem, porque foi Deus que convocou a minha vida e a sua vida para servi-lo, para amá-lo, para viver para Ele. Coragem. Coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Porque Deus nos chamou. E esse chamado de Deus, em primeiro lugar, está além das circunstâncias. Nesse primeiro ponto, eu quero apresentar um retrato das provações de Timóteo. Versículo de número 6, o apóstolo Paulo diz: olha, por esta razão, qual razão? Pelo motivo de eu saber que há testemunho do seu ministério, há testemunho da sua família, por conhecer a sua avó Loide e a tua mãe Eunice, por conhecer que há fé em você, Timóteo, por esta razão eu lhe digo e te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti. Por acaso você já acendeu uma churrasqueira? Já tiveram essa experiência? Eu lembro que com uns 12, 13 anos meu pai foi me ensinar a acender uma churrasqueira. E alguns estão dando risada para mim, mas saibam, não é tão fácil assim acender uma churrasqueira. E eu me lembro que meu pai me ensinou: faz ali a casinha do carvão, coloca um papel com óleo no meio ali da casinha e põe fogo, e depois dá aquelas... Ou pega um pedaço, um papelão, uma tampa de Tupperware e fica abanando ali. Sabe, Paulo estava dizendo a Timóteo: Timóteo, abana o fogo. Sopra o fogo. Não deixa que o fogo se apague. Reaviva a chama do ministério que Deus te deu. E é interessante que Paulo diz: olha, o ministério que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, se lembre o motivo pelo qual você está aqui. Se lembre que houve uma seriedade naquilo que Deus te chamou a fazer. Estimule o dom que há em Deus. O dom de Deus que há em você, Timóteo. Não permita com que o contexto de dificuldades se amontoe sobre o dom que Deus te deu. Não permita que os sofrimentos físicos te tirem do ministério. Não permita, Timóteo, que a sua timidez, por ser jovem, te afaste do ministério. Não permita que a igreja de Éfeso, que não era nada fácil, se os irmãos lerem a carta aos Efésios, vão perceber, não era uma igreja simples. Na verdade, nenhuma igreja não é? Nós temos tantas cartas dizendo sobre isso, mas não permita que os problemas das igrejas te tirem os olhos da beleza que há na esposa de Cristo, porque ela é muito bela. Não permita, Timóteo, que a perseguição do evangelho te faça desanimar. Antes, reaviva o dom de Deus que há em ti. Queridos, quão bonito é isso. Porque o retrato que Paulo nos monta é um retrato de contrastes. Olha, Timóteo, se eu estou te pedindo para reavivar, é porque eu sei que isso é muito belo. Eu sei que isso é muito lindo. E não permita. E daí Paulo vai dizer a Timóteo uma outra coisa: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor.
do qual eu sou encarcerado também. Versículo 8. E esse não te envergonhes a gente pode entender como uma afirmação. Como assim, pastor? Parece mais uma ordem, parece mais como um desejo, e na verdade na língua original é um desejo. Timóteo, que você não se envergonhe do Evangelho. É o meu sonho que você continue tendo orgulho do Evangelho. Entenda, esse orgulho não é aquele orgulho de se vangloriar, mas é aquele orgulho de, Timóteo, que você tenha felicidade no Evangelho, que você tenha apreço pelo Evangelho, que você goste tanto do Evangelho que você carregue ele como um distintivo. E onde você vai, onde você aparece, que ele esteja no seu peito, e as pessoas olhem para você, olha, é Timóteo, cristão. Olha, é o Timóteo que ama a Deus. Queridos, tudo isso para dizer que o nosso chamado está além das circunstâncias de vida que nós podemos enfrentar. Perseguição, fome, nudez, espada, trazendo o texto bíblico. O chamado está além das circunstâncias, porque nós não podemos ter vergonha do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Não podemos ter vergonha daqueles que são presos por causa do Evangelho, mas também estão presos ao Evangelho. Paulo está dizendo a Timóteo, olha, não te envergonhes do testemunho, não te envergonhes de mim. Não te envergonhes de mim. E mais para frente ele vai dizer o motivo pelo qual não devemos nos envergonhar. Mas Timóteo, não se esqueça dessas coisas. Bem, na prática, a gente entende por que o apóstolo Paulo no versículo 7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. A melhor tradução por não nos tem dado seria Deus não nos deu. Deus não, pontualmente na história, não nos presenteou com o espírito de covardia, mas pelo contrário, Deus nos ofertou, Deus nos providenciou ao meu coração e ao seu coração de uma vez por todas, um espírito de poder, de amor e de moderação. Um poder que se estabelece com atividade digna do Senhor. Um espírito de amor abnegado, ágape. Um espírito de sensatez, de autocontrole, de domínio próprio. Meu irmão e minha irmã, o chamado que Deus tem para você, para ter coragem nesta vida, é um chamado de poder, de amor e de moderação, para ir além das circunstâncias que você enfrenta e que eu enfrento. Em outras palavras, a frieza espiritual começa pelo sufocar do nosso chamado, portanto não permita que o fogo se apague. Segunda questão prática: coragem significa ter poder no Evangelho, amor no Evangelho e moderação. Dinamismo, abnegação, autocontrole, domínio próprio. Essa frase eu acho muito interessante. No seminário a gente ouvia muito isso nas críticas de sermão. Coisas boas e novas, só que as boas não eram novas e as novas não eram boas. Muitas vezes um aluno chegava para pregar, fazia ali o seu sermão, achando que tinha sido ótimo, maravilhoso, porque ele tinha inovado. E daí o professor virava para ele: hoje você trouxe coisas boas e novas. Só que as boas não eram novas e as novas não eram boas. Cuidado com aquilo que parece inovar. Porque aquilo que parece inovar muitas vezes pode sair da vontade de Deus. Semana passada eu ouvi um sermão belíssimo do reverendo Eduardo Bornelli, pregando em Tito. E lá em Tito, o apóstolo Paulo começa o capítulo 3 dizendo: lembra-lhes. E aí ele vai dar algumas tarefas pelo qual, o que nós devemos nos lembrar. É interessante falar de lembrança, porque muitas vezes nós esquecemos o que é essencial. Portanto, reaviva o dom de Deus que há em ti.
Coragem, meus irmãos, porque foi Deus que nos chamou. E o seu chamado está além das circunstâncias. Mas em segundo lugar, o chamado está firmado na boa notícia do Evangelho. E aqui, nós não mais olharemos o retrato das provações de Timóteo, mas nós olharemos os indicativos de Deus para o seu povo. Ou seja, como Deus se posiciona em relação a nós e o que Deus fez por nós. E daí no versículo 9 e 10, eu gostaria que você visse na sua Bíblia, o apóstolo Paulo diz assim: a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou com santa vocação. Ali o apóstolo, ele está dizendo a Timóteo: olha, o motivo pelo qual você não deve se envergonhar, Timóteo, é porque Deus, de maneira santa e redentora, salvadora, trouxe a sua vida para perto e te chamou para fazer algo. Deus é conhecido assim. Deus é aquele que na história foi conhecido como aquele que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Ele fez isso de maneira extraordinária, de maneira inigualável, diferente de todas as coisas que nós poderíamos pensar ou imaginar. Deus agiu de maneira santa e salvadora. E ele ainda diz a Timóteo: olha, conforme a sua própria determinação e graça que ele nos salvou e nos chamou. E um pouquinho antes ele diz: não segundo as suas obras, mas conforme a sua vontade, conforme a sua graça. Ou seja, Deus não apenas agiu de maneira salvadora e santa, mas ele também fez isso porque ele quis. E porque ele estabeleceu o seu favor sobre nós. Não por causa de nós, mas por causa dele mesmo. E o resultado disso, versículo de número 10. Como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. O resultado disso é, nós saímos daqui e fomos para cá. Nós saímos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Saímos do lamaçal do pecado para a pureza. Éramos criaturas que mereciam a ira de Deus, mas por Cristo agora nós somos feitos filhos dele. Timóteo, não te envergonhes do Evangelho, porque Deus escolheu a sua vida, não por causa de você, mas por causa da vontade dele, por causa da sua graça. E isso faz com que você tenha nova vida, vida eterna. Ah, meus irmãos, isso faz toda a diferença quando nós aprendemos sobre o caráter, a motivação e o resultado da maneira pela qual Deus agiu em nós. E olha que interessante, porque Timóteo, ele ainda diz mais assim. Pessoal da mídia, diz assim, versículo 9 e 10, nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo. Se você pudesse abrir a Bíblia grega, na original, você veria que do versículo 6 ao versículo de número 14, nós temos ali o texto justificado. O que isso significa? É um texto narrativo, uma argumentação. Mas no versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo parece escrever meio que um poema, que parece como uma telha que vai encaixando em cima de outra telha. É por isso que é cheio de vírgula, e vocês viram que eu não respirava enquanto eu lia. Por quê? Porque ele quer demonstrar a importância desses versos, a importância da sua argumentação, a importância daquilo que ele está dizendo e sobre quem ele está dizendo: Cristo. E este é o momento do sermão onde eu te digo que a minha vida e a sua vida é cristocêntrica. Qual é o motivo pelo qual nós continuamos corajosos ao ponto de dizer: eu sou cristão e me entrego numa fogueira? Qual é o ponto de dizer para o meu algoz: você pode tirar a minha vida, mas na morte eu ainda te vencerei?
O que faz com que eu diga que você pode tirar a minha vida, mas nunca me causar dano verdadeiro, é entender que Cristo Jesus é o centro, e na sua manifestação, na vinda dele, conhecemos o que era antes apenas vislumbres opacos. A verdade do Evangelho é Cristo, e isso nos dá coragem, porque nós sabemos que o nosso Salvador morreu numa cruz, por mim e por você, sem pecado algum, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Na prática, firme-se no Evangelho. Firme-se no Evangelho com todo o seu coração. E evite frustrações e culpa. Porque Cristo já pagou o preço que era seu. E se Cristo pagou o preço que era seu, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso faz com que a nossa vida não tenha mais motivos de apontar o dedo para nós e nem para os outros. Mas isso faz com que nós olhemos para o autor e consumador da nossa fé e saibamos que Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Firme-se no Evangelho. Segundo lugar, firme-se no Evangelho e tenha certeza de vitória. Porque a vitória foi conquistada por Cristo e não por nós. Firme-se no Evangelho e tenha consciência de eternidade na sua vida. O que faz com que um homem diga: olha, vocês podem me matar, mas não podem causar dano verdadeiro? A consciência de eternidade. A consciência de que Cristo pagou o preço e o que Ele conquistou para nós é uma vida imarcessível, ou seja, que não murcha, uma vida incorruptível, que não pode mais ser marcada, uma vida eterna de comunhão com o Pai. Portanto, coragem, meus irmãos, Deus nos chamou. Vivam nesse mundo caótico, sabendo que este mundo vai passar e a nossa pátria é celestial, eterna, como diz o autor aos Hebreus. Somos peregrinos em pátria, em lugar estranho, caminhando para a pátria celestial. Meus irmãos, firme-se no Evangelho e tenha essa consciência, para que você não se apegue ao que acontece aqui. Não porque aqui não tem importância, é lógico que aqui tem. Deus nos colocou deste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Por isso, coragem para enfrentar as lutas, coragem para lidar com os dilemas, coragem, porque o Evangelho nos deu essa coragem. Cristo nos dá essa coragem. Como eu disse, coragem. Foi Deus que nos chamou. Esse chamado está além das circunstâncias. Esse chamado está firmado na boa notícia do Evangelho. Mas por último, o chamado nos convida a permanecer. Versículo de número 12. O apóstolo Paulo, depois de ter falado sobre o Evangelho, como o Evangelho atuou, como Deus atua, ele diz: olha, eu estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho. Timóteo, você pode crer nisso que eu estou falando, porque eu estou sofrendo por isso. Eu sou encarcerado por causa do Evangelho. Eu estou em prisão por causa do Evangelho. Eu sei do que eu estou falando, Timóteo. Eu sei pelo que você está passando. Eu estou em cadeia, mas eu não me envergonho disso. Como eu disse lá no início, porque eu estou preso ao Evangelho. Eu sou escravo do Evangelho, eu sirvo ao Evangelho. A minha vontade e a minha liberdade pertence ao Evangelho. Por isso, Timóteo, permaneça. Retenha a preciosa doutrina da igreja. Coragem, Timóteo. E aí o apóstolo Paulo continua um texto que é muito conhecido de todos nós. Porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A ideia de Paulo nesses versos é dizer assim: Timóteo, eu sei e continuo sabendo, e esse saber de Deus produz resultados na minha vida. Quais resultados? Eu sei que Deus tem guardado a minha vida, e esses resultados se manifestam na forma como eu vivo para o Senhor. Eu sei e sempre vou saber, isso tem resultado para mim. Eu creio hoje e continuo crendo, isso tem resultado para mim. Eu estou certo, a minha certeza permanece, e eu sei, isso tem resultado para mim.
Sei, crido, estou certo, são ações passadas com resultados duradouros. É por isso que na prática o apóstolo Paulo diz a Timóteo: mantenha o padrão das sãs doutrinas, das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, que está em quem? Em Cristo Jesus. Não se desvie, Timóteo, do que foi aprendido. Lembre-se. A frieza da igreja e a deturpação dela acontece quando nós temos amnésia espiritual. Quando nós esquecemos daquilo que Deus faz. Não se esqueça daquilo que Deus fez. Persevere, permaneça. Na prática, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Como que normalmente nós guardamos as coisas aqui no nosso país? Pegamos, né? Colocamos no lugar, daí pegamos um cadeado e deixa trancado ali, está guardado. Mas como que é guardar na mente de um judeu? Coloca ali, fica olhando e fica aprendendo com aquilo que está guardado. Jesus, na parábola dos talentos, deu os talentos, alguns pegaram e cavaram e colocaram o talento, deixaram ele guardadinho. O que aconteceu com esses? Foi tirado e deu ao outro. O guardar, queridos, aqui é um guardar para deixar à vista para uma vida prática. Para praticar e ter ações práticas. Timóteo, permaneça no Evangelho e viva integralmente para Deus. Guarda o bom depósito, guarda a salvação que Deus te deu. Daquilo que eu disse nos versos anteriores, Timóteo, guarda isso, mantém-se nisso. Em outras palavras, então, sofrer pelo Evangelho é uma honra e um convite. Não nos foi dada só a graça de crer, mas também de padecer por Cristo Jesus, nosso Salvador. É uma honra sofrer pelo Evangelho daquele que nos amou profundamente. Mas é também um convite. Quando eu lembro daqueles mártires, eu penso: quão pequena é a minha fé. Quão pobre eu sou na minha crença pelo Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes eu menosprezei o sacrifício de Cristo na minha vida. Por isso, quando eu olho o apóstolo Paulo, a vida desses mártires, a vida de Ashby Green Simonton, que veio ao Brasil, passou as mais terríveis doenças, casou-se, trouxe a sua esposa faleceu no dia do nascimento da sua filha, e ele não pôde criar a sua filha, porque ele não conseguia, ele teve que mandar a sua filha. E este homem ainda diz: Senhor, quem dera eu tivesse um coração verdadeiramente apaixonado pelo Senhor. Eu olho para esses homens e penso: que Deus me ajude a servi-lo como esses homens serviram. E ter coragem para permanecer no Evangelho. Viva amando o Evangelho integralmente. Aqui, fora daqui, na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, com seus amigos, na individualidade da sua vida ou em qualquer lugar. Ame o Evangelho como um todo. Mantém, guarda. E por último, como não podia faltar nos meus sermões, Lewis vai dizer assim: o horror pela mesma coisa de sempre é uma das mais preciosas paixões que incutimos no coração humano. Isso é o diabo a seu aprendiz. É quando o diabo está ensinando o seu aprendiz, o pequeno diabinho, o pequeno demoninho, a como ludibriar a vida do ser humano. E ele está dizendo: olha, é muito bom que a gente diga às pessoas sobre o horror pela mesma coisa, pela tradição. Porque uma fonte infinita de heresias é as pessoas quererem inovar. As pessoas quererem inovar é onde surgem os conselhos mais estúpidos que nós podemos dar.
Quando as pessoas querem inovar, é que surge a infidelidade conjugal. Quando as pessoas querem inovar, é que acontecem as inconstâncias das amizades. Por quê? Porque nós estamos passando além do Evangelho de Cristo, nosso Salvador. Por isso, permaneça, guarda, mantenha até o fim. Porque a mensagem do Evangelho é esta: que Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador de Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à mortalidade mediante o Evangelho. Isso é a mensagem da cruz, nada mais. Permaneça nisso, confie nisso. Por isso eu termino dizendo: tenha coragem. Tenha coragem, Deus que nos chamou, além do contexto caótico, para um viver sem temor ou vergonha, pois Ele nos garante vitória em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Tenha coragem, foi Deus que nos chamou, foi Ele que nos capacitou, foi Ele que está ao nosso redor e sempre estará. Tenha coragem, meu irmão e minha irmã.